pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa, desta vez para o módulo 4 da Educação de Jovens e Adultos. Sou a professora Carla, sou professora de língua portuguesa, como vocês já sabem, e estamos aqui para refletir mais um pouquinho sobre coesão e coerência. Esse tema que sempre, uma vez ou outra, ela vem aparecendo nas nossas aulas, a gente já viu. E por que, professora, ele sempre vem aparecendo esse tema? Porque é importante demais. São dois fundamentos essenciais para a produção de texto e para a leitura e interpretação de texto também, tá certo? Então, são dois aspectos importantíssimos. Estou aqui com Victoria, nossa intérprete de Libras, tornando a nossa aula acessível. Também estou com Vanessa e Yasmin, é isso? Stephanie. Gente, o carinho é o mesmo, tá certo? E estamos aqui para vocês. Aproveitem a aula, peguem seus materiais, façam as anotações. Qualquer dúvida, pode voltar lá no YouTube, a aula fica disponível, pode deixar um comentário que a gente responde, tá certo? Então vamos lá, turma da Educação de Jovens e Adultos. Eu começo perguntando a vocês, né? Vocês com certeza vão lembrar dessa cena da montagem de um quebra-cabeça. E aí é sempre uma cena que eu trago para as minhas aulas para falar de coesão e coerência. Também para falar de texto e também para falar de construção textual, produção de texto, né? E aí a gente vai pegando... Por que, professora, quebra-cabeça, produção de texto? Porque imaginem que o texto, para se formar, ele é dividido em partes. Então, cada pedacinho precisa ser colocado no seu lugar correto. Ele precisa encaixar. Digamos que as palavras são as peças do nosso quebra-cabeça. E essas palavras, elas precisam se encaixar de forma harmoniosa, de forma que consigamos entender o que aquele texto quer dizer para a gente, tá certo? Por isso, o quebra-cabeça. Então, o quebra-cabeça seria aí, o final do quebra-cabeça montado seria o nosso texto, e as pecinhas do quebra-cabeça seriam as palavras. E aí eu trago que coerência e coesão são dois mecanismos fundamentais para a produção de texto. Digo mais, produção e leitura e interpretação de texto também. E aí, pensando nesse quebra-cabeça, a coesão seria, basicamente, vocês lembram, que é o encaixe das peças. É a estrutura textual. Já a coerência é quando eu falo do sentido do meu texto. Se algo está errado, não estou entendendo o texto, não estou entendendo o sentido do texto, o erro vai estar na coerência. Se alguma palavra não está casando com a outra, não está se encaixando com a outra, está faltando alguma partezinha, é a coesão, tá certo? Então, basicamente, é isso. A coesão é o mecanismo relacionado com os elementos que asseguram a ligação entre palavras e frases, de modo a interligar as diferentes partes de um texto. Ela colabora com a sua organização e ocorre por meio de palavras chamadas de conectivos. Então, quando eu digo bolo de chocolate, eu precisei, imaginem que bolo é uma peça do quebra-cabeça, chocolate também é uma peça do quebra-cabeça, e o que é que está conectando? É o conectivo de, é a minha preposição, tá? Então, essas palavrinhas que ficam ligando uma palavra a outra, uma frase a outra, são chamadas de conectivos, tá certo? Conectivos são palavras ou expressões que têm como função interligar partes dos textos, palavras, frases e enunciados. Tudo bem? Então, conectivos é isso. Professora, e a coesão só se faz com os conectivos? Não. A coesão, ela também acontece quando a gente utiliza os sinais de pontuação. Ela também acontece quando a gente consegue separar bem os parágrafos, certo? Então, quando a gente utiliza conjunções,
advérbios, locuções adverbiais, todas aquelas classes gramaticais que a gente estuda. Quando a gente consegue fazer bom uso delas, a gente está trabalhando na coesão. E aí muita gente esquece que os sinais de pontuação são elementos importantíssimos na coesão. Quando a gente não coloca uma vírgula, quando a gente não coloca um ponto, a gente prejudica também a coesão, não somente a coerência. Tudo bem? Então, coesão, para a gente amarrar a ideia, seria: coesão é um encaixe textual. Eu preciso utilizar várias coisas que tenho à minha disposição da língua portuguesa, da gramática, para fazer o encaixe das palavras. É a estrutura do meu texto, certo? E a coerência, professora? A coerência é responsável por estabelecer a ligação lógica entre ideias, para que juntas elas garantam que o texto tenha sentido. Ora, quando eu digo que a coerência é responsável por estabelecer a ligação lógica, eu quero dizer que o texto precisa fazer sentido. Você se você ouvisse alguém falando para você: olha, amanhã eu vou à praia porque tá um dia muito chuvoso, tá um dia bom de praia. Tem alguma coisa que não está coerente, né? Não tem uma coisa lógica. Ninguém vai à praia porque está um dia chuvoso. Todo mundo vai à praia quando é dia de sol, quando o dia está ensolarado, não é? Então a gente percebe que há uma incoerência. O sentido não está se amarrando, né? Não está tendo sentido essa frase. Então, coerência é quando eu falo de sentido, tá bom? Ela está diretamente relacionada com a significância e com a interpretabilidade de um texto. O que é isso? O que é isso? Esse nome enorme, interpretabilidade. Gente, é ela que vai dizer se a gente está conseguindo interpretar um texto ou não. Se a gente lê o texto e não consegue interpretar, é porque está faltando a gente ou treinar a coerência, ou ler mais, produzir mais, ou tem alguma coisa mesmo falhando aí no texto. Eu encontro muitas incoerências quando a gente vai ler redações, por exemplo. Quando o tema é Copa do Mundo. Se eu começo o meu texto dizendo que a Copa do Mundo é um momento de rever amigos, de torcer por uma nação, e lá no final do texto eu digo que a Copa do Mundo é um momento que não colabora com a sociedade, com a comunidade, eu estou sendo contraditório aí, né? Eu estou sendo incoerente. Uma coisa eu digo que é boa e no final eu digo que essa mesma coisa é ruim. Então, eu preciso manter o sentido durante todo o texto, a coerência. Mas atenção, tá? A mensagem de um texto é coerente quando ela faz sentido, como eu falei para vocês, e é comunicada de forma harmoniosa, de forma que haja uma relação lógica entre as ideias. Coesão e coerência são pontos imprescindíveis para garantir a compreensão do texto, de fato, tá? Mas atenção, apesar de os dois conceitos estarem relacionados, eles são independentes, ou seja, um não depende do outro para existir. É possível, por exemplo, uma mensagem ser coesa e incoerente, ou coerente e não apresentar coesão, tá? Calma. Ficou confuso agora. Não se preocupa, você vai entender aos poucos. Eu trouxe um exemplo de um texto que o próprio nome diz pra gente assim, ó, o título é Circuito Fechado. Eu quero que vocês comecem a perceber que em um parágrafo, aqui eu tenho um parágrafo, eu não tenho conectivo praticamente nenhum. Se eu estou conseguindo contar aqui, eu tenho um de, o com, alguns conectivos soltos por aí, mas bem pouco. Aí o título é Circuito Fechado. Vai lendo comigo aí na sua casa, vai tentando formar uma imagem para ver se esse texto ele não tem coesão. Porque de cara você poderia dizer, professora, não tem coesão nenhuma aí.
não tem conectivo, as peças do quebra-cabeça não estão sendo encaixadas, mas olha, cuidado quando você afirmar isso. Para você afirmar, você precisa ler. Então, bora comigo. Chinelos, vaso, descarga, ponto. Pia, sabonete, ponto. Água, ponto. Escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Ponto. Até aí, pessoal, vocês perceberam que as palavras estão entre as vírgulas e tem um ponto. Percebam que quando ele diz assim, chinelos, vaso, descarga, você imagina realmente alguém acordando, colocando seus chinelos, indo para o banheiro, utilizando o vaso sanitário, dando descarga. Em seguida, você imagina essa mesma pessoa indo para a pia e utilizando o sabonete para lavar as mãos. Percebam que eu estou conseguindo interpretar o texto. Então, o texto ele tem uma coesão sim. O ponto final, ele está mostrando para mim que aquela ação finalizou. Ao mesmo tempo, quando ele vai continuando aqui, ó, quando ele diz escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear. Quem é o personagem desse texto? É um homem ou uma mulher? A gente consegue entender? Consegue. É um homem, né? Ele está falando aí creme de barbear. Então, ele está conseguindo fazer com que eu, à medida que vá lendo as palavras e vá observando as vírgulas e o ponto, consigo sim fazer a interpretação do texto. Então, é um texto coerente? Sim. É um texto que não tem coesão? Não, ele tem coesão sim, tá? As vírgulas, o ponto, esses sinais de pontuação fazem toda a coesão do texto. Então, bora para o texto, continuando. Creme para cabelo, pente, cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, sapato, gravata, paletó. Ponto. Perceberam, não é? Esse mesmo personagem se vestiu, colocou a cueca, a camisa, botou, colocou a calça, meia, sapato, gravata, paletó. Então, quer dizer que, possivelmente, ele está indo ao trabalho. Carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio. Ele vai colocando tudo o que esse personagem vai fazendo. Chega aqui, ó, jornal, ponto. Certamente ele tá, ó, mesa, cadeira, xícara, pires, prato, bule, talheres. Certamente ele parou em algum lugar aí para tomar o café da manhã, está lendo o jornal. Então, sim, pessoal, quando a gente lê um texto que a gente não vê quase nenhum conectivo, a gente de cara acha que é sem coesão, que está sem coesão. Mas a gente não pode esquecer que coesão e coerência são dois mecanismos independentes, tá? Ele está fazendo, aqui nesse caso desse texto, circuito fechado, eu chamo a atenção inclusive para o texto. Para o texto não, desculpe, para o título. Quando o título diz assim, circuito fechado, está mostrando uma rotina. A nossa rotina do dia a dia é um circuito. Você certamente faz a mesma coisa todos os dias. Então, todo mundo tem um circuito fechado. E aí, quando ele vai utilizando as palavras e os sinais de pontuação, ele está usando sim a coerência e também tem aí coesão, tá? Mais uma vez, coerência é a parte do sentido, coesão é a estrutura do texto, são os conectivos e sinais de pontuação que a gente utiliza para conectar as palavras, as frases, as orações. E o meu desafio para vocês hoje é que vocês pesquisem textos que aparentam não ter coesão, mas têm coerência. Em seguida, leve-os para a sala de aula para debater com a turma. Assim como esse circuito fechado, tem outros que só se utilizam aí de sinais de pontuação, que parecem não ter nenhuma coesão, mas quando você vai lendo, você vai vendo que realmente tem a coesão do texto e faz todo sentido, ou seja, tem coerência. Esse desafio é de pesquisa. Vai pesquisar, leva os textos que você encontrar
para a sala de aula, pede ajuda ao seu professor, à sua professora e vai discutir com a turma, ok? Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!